você tá desesperado, angustiado, se vendo numa situação onde não tem saída, e você se pergunta, parece que tá andando para trás, parece que as coisas estão piorando, você tem que prestar atenção em dois detalhes. Você está em obediência? Você, nesse momento, é um momento de turbilhão que geralmente te coloca, te obriga e isso é automático, a gente começa a pensar um monte de coisa, a rever um monte de coisa, a pensar por que aconteceu isso? Será que eu fiz alguma coisa de errada? E a gente começa a buscar na memória onde a gente errou. Isso é importante e na verdade eu acredito que é para isso que o Senhor fecha algumas portas, permite que que a situação dificulte, né? Que você se vê numa situação que não tem saída. É o momento de a gente parar. Na verdade, é um momento que naturalmente a gente fica mais refletindo do que pode acontecer, a gente busca mais. E é nesses momentos, geralmente, que a gente avança ou a gente entende, a gente reage. Então, pare e busque ao Senhor um pouco mais, de uma forma mais intensa, de uma forma mais íntima, para que você entenda se algo que Deus te pediu, você fez, você obedeceu esse algo. Se obedeceu, então não se preocupe. É só Deus te levando para um nível a mais. Ele vai te dar uma saída, ele vai te dar uma estratégia, ele vai te dar uma nova visão do que você vai fazer nessa situação. Agora, se você vai ir para os pés do Senhor e o Espírito Santo do Senhor vai fazer você ver, entender um comando que Deus te deu e você deixou lá atrás. Você, por algum motivo, se paralisou na frente daquele comando que o Senhor deu, né? Geralmente a gente acha muitos obstáculos e aí a gente fica ali paralisado e aí a gente acaba voltando ao nosso cotidiano e não tem coragem de fazer algo sobre aquilo. E aí a gente continua a nossa vida e aquele comando ficou para trás. E aí você volta num turbilhão de novo e aí Deus fecha de novo a situação. As coisas dificultam. E se você tá nessa situação de que você sabe que Deus te pediu algo e você não achou que era capaz de fazer, você não ia dar conta de obedecer, e você deixou aquilo para trás e continuou, peça para o Espírito Santo te ajudar a cumprir aquele comando. A obediência gera bênção. Independente do que foi que o Senhor te mandou fazer, peça força para o Espírito Santo, porque não é só a gente entender que Deus falou algo, que Deus mandou fazer algo. A gente pede uma direção para Deus, Deus dá um comando, e aí a gente paralisa, a gente vê tantos obstáculos, a gente vê tanta barreira. Mas aí a gente tem que ir para o próximo passo. A gente vai de novo aos pés do Senhor e fala, Deus, me ajuda, me ajuda. Isso pode demorar um bom tempo ou não. Mas aí a gente tem que buscar o Senhor para que o Senhor nos dê força para executar aquilo que Ele nos mandou. Então, se você tá nessa situação, você tá numa situação vivendo algo assim que você não vê saída, que você tá desesperada, que você não tem uma solução. Peça para os pés do Senhor e peça para o Espírito Santo te mostrar se ficou algum comando para trás que você não teve coragem de fazer ou que você esqueceu, porque no nosso dia a dia, né? Se você sabe, se o Espírito Santo te trouxe à mente isso, peça para Deus te dar força para fazer, para executar esse comando. Agora, se você não deixou nada para trás, você está em obediência e a situação piorou, como aconteceu comigo, como que está acontecendo agora, e eu olhei pra trás e falei, não, Senhor, não deixei nenhum comando pra trás. Passou alguns dias, Deus me mostrou que, na verdade, Ele estava me levando para um novo nível. Então, Ele vai tirar tudo aquilo que é velho, vai tirar o conforto. Na verdade, pode ser não seja o conforto físico, mas aquilo que você está
confortável, conformada, né? A situação do dia a dia, você já acostumou com aquela situação. Então, às vezes piora. E na verdade, Deus não se preocupa. Se você está em obediência, é só Deus te levando para o próximo nível. Ele vai te dar o próximo comando. Ele não vai te deixar sem a deriva, sem uma situação. Não. Ele vai te dar o próximo comando. O que foi acontecer comigo? E ele me deu um novo comando. E agora eu estou fazendo. Ele não vai fazer por nós. Ele dá o comando, é como treinador. Ele dá o comando e a gente tem que executar. A gente tem que fazer. Então, pare e reveja. A gente tem alguém para consultar e ele não erra. Consulta o Espírito Santo. Ele vai te mostrar se você deixou algo para trás. Se você não deixou um comando para trás, ele vai te acalmar. Porque ele vai dar um novo passo, uma nova direção para você. Deus te abençoe.